Mas o problema é o seguinte, qual é a chance de um grupo do Flamengo ir a São Paulo e contaminar os jogadores do Palmeiras? Que aí viraria uma bola de neve, porque o Palmeiras faz outro jogo e tarará. Isso que tem que ser levado em conta. É a saúde de todo mundo. E não assim, vamos nos vingar do Flamengo. Aí, você forçou a barra e agora você vai pagar. Pagar o quê? Perder 3 pontos? Muito pior é contaminar. Uma coisa eu concordo contigo, viu, Mauro? Hein? Agora, aí eu concordo, nesse ponto, viu, Mauro? Eu concordo com você. Eu acho que, claro, o Flamengo, ele deu a cara à tapa. Ele liderou um processo, ele assumiu a frente de um processo, contrariou e incomodou muita gente. Então, o Flamengo está sendo mais atacado exatamente por isso, por ter liderado esse processo. Agora, não tem santo nessa história, até porque todos os clubes quiseram voltar, todos os clubes concordaram com o protocolo e não tenha dúvida, você que não é torcedor do Flamengo, o seu time, se estivesse na situação do Flamengo agora, também pediria o adiamento do jogo. Não tem santo. E cada um vê o seu lado. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com você, viu, Mauro? É isso aí. Não é para colocar agora o Flamengo, não, vamos nos vingar e tal, tá vendo? Não é isso, cara. É a saúde de todos. E não pode virar uma bola de neve, né, João? Se o Flamengo tiver possibilidade de levar contaminados, possíveis contaminados para lá, e isso passar para o Palmeiras, imagina, só vai piorar a situação. Então, não é por causa de 3 pontos no campeonato de pontos corridos, que ele podia ir com o time titular, todo mundo saudável e perder também para o Palmeiras, resultado normal. Então não vai se correr o risco por isso. Então acho que é uma decisão muito difícil de ser tomada, porque já aconteceram jogos que realmente foram adiados por isso, mas aconteceram outros casos em que os jogos foram realizados e os times prejudicados porque tinham jogadores contaminados. Não é uma decisão fácil, eu só acho que na mesa, na conversa, não pode entrar esse fator de vamos nos vingar do Flamengo porque ele tomou umas atitudes que a gente não gostou, que agora ele pague o preço. Cara, esse preço pode ser muito alto e custar para os outros, né? Caso o Flamengo leve alguém contaminado para lá. Ô, João, tô com uma verdade. E outro detalhe, né? Os outros jogos que já aconteceram antes, por exemplo, Goiás lá, Palmeiras e Goiás, que o Goiás tinha 15 jogadores ou 10 jogadores e tal, também poderia ter havido uma contaminação. Santos e Vasco na Vila Belmiro, o Vasco tinha 9 ausências, também poderia ter havido uma contaminação. Ou seja, se não quisesse contaminar ninguém, não voltasse com o futebol, nem o brasileiro, nem a Libertadores, nem o Carioca, nem o Paulista. Não quero contaminar ninguém, nenhum risco de contaminar. Todo mundo fica dentro de casa e ninguém joga. E nós estaríamos aqui relembrando os jogos do Zinho na Copa de 94, a conquista do Zinho no Palmeiras em 93, o jogo que ele fez o gol lá de pé direito contra o Corinthians. E estaríamos revendo os jogos da seleção de 70. Olha como o Pelé jogava, como o Gerson fazia um lançamento fantástico. Isso. Todo mundo quis voltar. Todo mundo quis voltar. Obviamente, repetimos aqui. O Flamengo, ele liderou esse processo, ele tomou a frente do processo. Então, o Flamengo acaba sendo mais atacado por isso, até por ser também o time que tem mais torcida, causa uma repercussão maior. Tudo que envolve Flamengo e Corinthians tem uma repercussão muito maior do que das outras equipes. O meu amigo Jorge Nicola tem uma pulga atrás da orelha. Que pulga seria essa, tá, João? É bom que se deixe claro, não é uma informação. É só algo que me veio à cabeça e eu gostaria de dividir com vocês e com quem está nos assistindo. O Flamengo tem brigado demais por esse jogo, pelo adiamento desse jogo contra o Palmeiras. E acho que a avaliação é quase que geral, que não é o jogo contra o Palmeiras que vai mudar o semestre do Flamengo. Será que o Flamengo não faz tanto esforço para adiar a partida, para a partir daí ter mais força para brigar também pelo adiamento do jogo que de fato vale, que é o jogo da quarta-feira? Porque a Conmebol se mostrou bem mais intransigente do que a CBF. O caso da terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil era um caso de altíssimo risco, João, porque você tinha a chance real de colocar em campo atletas contaminados, como o tempo mostrou que aconteceu.
Para o jogo de domingo, você consegue. Sim. Existe mais tempo para que você filtre. Esse aqui já passou por alguns testes e não testou positivo. A CBF até demonstra mais flexibilidade do que a Conmebol. Será que o Flamengo não trabalha, primeiro pelo adiamento do jogo de domingo, e aí talvez contando com a ajuda da própria CBF para mostrar, Conmebol, vivemos um momento aqui, uma crise, um surto de tal grau que não tem condição de jogar na quarta-feira. E aí tem um detalhe importante também, João. A Conmebol liberou que os clubes brasileiros, os clubes que disputam a Libertadores, que eles inscrevessem 50 jogadores. Eram 30, passou para 40, passou para 50. Sabe quantos atletas o Flamengo inscreveu na Libertadores? 34. Desses 34, a gente tira 16 com coronavírus, sobraram 18. Desses 18, 2 estão machucados. O Gabigol e o Diego Alves. Ou seja, sobraram para o Flamengo hoje 16 atletas, João. Não cabe, não há mais prazo para inscrição. Desses 16 atletas, 3 são goleiros. Ou seja, sobraram 13 jogadores de linha para o Flamengo. O Flamengo tem que colocar 10 de linha mais o goleiro. Sobrariam só 3 reservas para o jogo contra o Independiente Del Valle, com vários garotos. Então, repito, não é uma informação. É uma suposição que eu estou fazendo aqui. O Flamengo pode ter pensado. Para eu tentar convencer a Conmebol a adiar o jogo de quarta, que é o jogo que vale, primeiro eu preciso tentar convencer a CBF a não fazer o jogo no domingo. E aí, numa dessa, eu posso até contar com a CBF para tentar convencer a Conmebol do jogo de quarta-feira. De qualquer maneira, é uma baita sinuca de bico, uma situação bem delicada, porque a gente está lidando com vidas, está lidando com saúde, está lidando com os familiares dos jogadores, com os familiares dos funcionários, de membros da comissão técnica, todo mundo correndo um enorme risco. É verdade. E tem uma situação que pode acabar... O Zinho conversou também e soube detalhes aí do protocolo da Conmebol. E eu gostaria que o Zinho explicasse pra gente, né, o que ele apurou, o que ele conversou. Mas tem uma situação aí que pode acabar ajudando o Flamengo nesse jogo de quarta-feira contra o Del Valle no Maracanã. Vocês se lembram recentemente do jogo entre Libertad e Boca, que foi transmitido, foi narrado até pelo nosso companheiro Paulo Andrade aqui no Fox Sports. Estava nesse jogo. O protocolo... você estava no jogo, Quesada. O protocolo da Conmebol permite que jogadores que tenham testado positivo, mas que não estejam apresentando sintomas, eles possam participar do jogo mediante um novo teste. Então, isso daí pode vir a ser um alento para o Flamengo. É um caso que pode ser parecido com o jogo Libertad. E pouco Libertad, inclusive, reclamou, olha, não dá, os jogadores não fizeram 14 dias, né, de isolamento, e agora alguns vêm aqui para jogar. 28 casos e o Boca acabou conseguindo jogar dentro do protocolo da Conmebol. Então isso pode fazer com que o Flamengo tenha a possibilidade de jogar na quarta-feira. Uma confusão danada.